noite, tudo bem? Mais um dia, gente, aqui. Sim. Eu tô tentando ajeitar meu celular, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, esse negócio aqui. Bom, não tá bom, né? Enfim, tá muito ruim? Não, tá ótimo, tá ótimo. Acho que eu vou tirar minha blusa, que tá começando a... Eu não consegui entrar no Face, porque para Não? quem assistir essa live depois, ou vai entrar agora, eu tô tentando conectar o Face, mas eu não tô conseguindo, não. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ah, agora acho que tá melhor, né? Tá, né? Melhorou, melhorou. Melhorou sim, com certeza. Tentando no Face, mas não tô conseguindo, não. Olá, Aline! Aline! Tudo bem, Aline? Como é que você tá? Quanto tempo? Você Show conhece de... ela? Conheço a Aline, sim. Que legal. Renan, olá, Renan, tudo bem? Oi, Aline, tô feliz de você aqui, viu? Show de bola. Renan, boa tarde. Oi, tudo bem, linda? Então, a Bom, gente vai esperar. Tudo bem, é, Renan? um pouquinho. É Hoje a gente Renan, vai falar sobre o perdão. é Renan seu nome? Eu li Rein Magnus. É que depois dos 40 o olho fica assim, né? A letrinha fica pequenininha. Pode ser Renan, pode ser Renato. Renata, pode ser. Magnus. Mas então, a gente vai dar mais um minutinho aqui, né? É, Renato, muito prazer, Renato. Eu não conheço o Renato, a Aline conhece a gente? Sim, estamos bem, sim, graças a Deus. Estamos bem. Então, até chegar um pouquinho, quer te apresentar para o Renato, Gladys? A Aline também conhece a Gladys? Acho que você não conhece a Aline, não, né? Também. Acho que não. É, Bom, então, meu vamos se apresentar, né? meu nome é Gladys, minha formação é na área da educação, eu sou pedagoga, trabalhei muitos anos em escola, por isso que nessa página eu também falo de autoconhecimento na infância para crianças. E aí o nosso intuito, a minha página fala de autoconhecimento tanto para crianças quanto para adultos. Por quê? Porque além de ser educadora, eu estou no caminho do autoconhecimento já faz um tempo, já fazem 5 anos. Então, hoje eu trabalho como terapeuta, sou massoterapeuta, e então faço atendimentos nessa área, com terapias, autoconhecimento, massoterapia, oráculos, tarôs. E a gente está aqui para falar de vários assuntos. Muito prazer, sejam bem-vindos. É um grande prazer tê-los aqui. Vou falar um pouquinho de mim também. Quem sou eu? Eu sou a Priscila, né? De Cútulo. É, a minha formação, eu sou engenheira, né? Civil e de segurança do trabalho, porém, eu estudo muito também a parte de autoconhecimento. Sou terapeuta reikiana, né? Sou mestre reikiana. E também gosto de falar sobre vários assuntos, estudar. Eu acho que o que eu mais faço na vida é estudar essa parte de autoconhecimento também. Também estudo mais a parte de física quântica. Gosto de buscar as respostas voltadas para esse lado, né? Eu preciso tocar mais a fé, vamos dizer assim, eu vou mais dentro da lógica, talvez até pela minha formação mesmo acadêmica. Então eu sempre busco mais a lógica para ter fé, o que é errado, né? O certo mesmo é a gente ter fé, sim, mas é o meu caminho, como a gente gosta de falar aqui, cada um tem o seu caminho, né? Cada Do vez seu mais a conhecimento. ciência vem, Sim, vem trazendo isso, né? Acho que tudo isso. bem.
E hoje é legal porque a gente vai falar sobre o perdão. O perdão é o carro-chefe do Reiki, dos reikianos principalmente. Eu, como mestre, sou voluntária em Reiki, faço Reiki toda semana. Eu, como mestre em Reiki, eu posso falar que realmente o perdão faz toda a diferença na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho também sobre como é que é o perdão nesse sentido até científico da palavra, né? Não só romântico, como a gente ouve falar aí, todo mundo, precisa perdoar, enfim, mas a gente vai tentar, não, nós vamos permear o assunto um pouquinho mais profundamente sobre o que é perdão, principalmente na questão científica e em outras coisas mais, e algumas práticas que a gente já faz, eu e a Gladys, né, Gladys? Quer esperar Sim. mais um pouquinho? Vamos começar? Vou começar aqui. Eu estava tentando mexer aqui no Facebook, ver se eu conseguia conectar o ao vivo. Mas está aqui, está rolando. Se conectar, conectou. Se não, da próxima vez eu faço um teste antes, porque eu vou confessar que eu não fiz teste nenhum. Uma amiga pediu para eu transmitir no Face, e aí eu sei que tem ao vivo lá. Eu achei que fosse mais simples, como é no Instagram, mas pelo jeito não é, não. Enfim, vamos Então, começar. vou só deixar assim, aqui é uma live, mas a gente vai deixar essa live também salva no YouTube, né? Para que, se vocês quiserem assistir depois também. O meu canal do YouTube é Pricútulo, não tem segredo nenhum. A Oi, Patrícia entrou. Olá, tudo bem? Pati, tudo bem? A Pati já acompanha a gente aqui algumas vezes, né, Pati? Mas então, Trabalho com. É ainda minha companheira de trabalho. É um ser de luz também. Em qualquer momento ela vem falar com a gente aqui também. e se vocês quiserem outros assuntos, coloquem aí nos comentários, tá, gente? Se vocês estão gostando ou não, coloquem nos comentários sobre qualquer assunto que vocês querem que a gente converse. Isso é importante para nós, tá bom, pessoal? Vamos começar, Gladys? Vamos lá? Vamos conversar. Vamos começar conversando. Polêmico esse assunto do perdão, né? Essa semana eu postei um texto falando sobre o perdão, né? Sobre o primeiro passo do perdão, que que a gente vai falar sobre esse primeiro passo, mas eu acho que antes de qualquer coisa, o que eu não fiz no texto, eu só falei do primeiro passo, é a gente falar um pouco por que a gente se magoa com as pessoas, com os acontecimentos, por que a gente se sente ofendido, por que a gente se fere, se machuca tanto com as situações e as pessoas. Então, eu acho que esse primeiro passo vai ajudar a gente a clarear um pouco para dar prosseguimento para falar do perdão, né, Pri? Isso, é mesmo, é verdade. Quer começar falando? Vamos nessa aí. Pessoal, o perdão é um assunto que realmente causa muita polêmica, né? Porque quando a gente fala sobre perdão, normalmente a gente fala sobre coisas que nos feriram, que são as mágoas que a gente acaba acumulando, né? E aí sempre, pelo menos quando eu dou os cursos de Reiki, por exemplo, eu toco nesse assunto do perdão, porque o perdão, como eu disse, é o carro-chefe do Reiki, e uma das primeiras coisas que a gente prega ali é o perdão e essa limpeza desses sentimentos ruins que a gente tem no coração. E quando a gente está falando de uma prática de Reiki, que é uma prática energética, ou então a gente está dentro de uma igreja católica, evangélica, qualquer tipo de crença e falam de perdão, parece até uma questão meio romântica do perdão, né? Ai, vamos perdoar, vamos amar, né? E o que acontece, na verdade, é que a mágoa vem porque a gente se feriu, né? Então, quando alguém chega e fala alguma coisa pra gente que nos fere, o problema está em nós, não está no outro. Essa que é a grande verdade do perdão. A gente precisa puxar essa responsabilidade para nós. E aí é quando começam as polêmicas, né? Porque existem vários tipos de polêmicas. Ah, mas o fulano fez isso, fez aquilo para mim. E aí, quando a gente vai ver, a gente está num emaranhado de questões, né? Que a gente acaba se afundando. Em que sentido? Porque a gente está no vitimismo, a gente está na mágoa, e quando alguém nos fere, na verdade, está sendo um espelho nosso. Está vindo à tona alguma coisa para a gente curar, né? É, Então,
desafiador, né? A gente imaginar como eu tenho parte nisso, como eu posso ter parte nisso, porque você entra no papel de vítima e é muito desafiador sair, né? E Sim, enxergar que o outro é apenas o espelho, como você disse, por quê? Se você não tem aquele sentimento dentro de você, você não vai se abalar por ele não vai chegar, você não vai senti-lo. Você só sente porque ele faz parte de você. Senão sim, não vai sentir, senão você não vai sentir, sim, né? sim, Como quando você vai experimentar alguma coisa. Você não vai saber de antemão qual é o sabor daquele alimento se você nunca experimentou. Se sim. você já experimentou, você já sabe, você já tem a experiência, já está em você. É a mesma coisa nessa analogia que o outro é o espelho, né? Sim, então assim, a responsabilidade é sempre nossa. E a gente gosta de colocar a responsabilidade nos outros, né? Então, a gente fala assim: ah, não, o outro fez isso, fez aquilo, me feriu, enfim. E a gente fica naquela achando que o mundo está ao nosso redor, que o Deus, Jesus, seja lá quem for, está ali para nós, né? Sendo que, na verdade, a gente precisa puxar essa responsabilidade, inclusive do perdão, para nós. Não é assim que a gente fala, né? Da autorresponsabilidade, né? Então você você tem a consciência disso e você assume a autorresponsabilidade nisso, né? Você pode falar. Não, assume a autorresponsabilidade e saindo um pouquinho da questão do sermão, né? Porque isso parece um papo meio de sermão, né? Saindo do sermão, vamos um pouquinho mais para a ciência, né? Para a gente para a gente entender um pouco mais o que acontece. Tudo é ressonância magnética, tudo é energia, né? Então, na hora que eu estou vibrando uma culpa, na hora que eu estou vibrando alguma coisa errada, isso é campo eletromagnético, pessoal, não é física, é ciência, é o que você quiser chamar, tá? Então, sai aquela vibração de mim, né? E dá uma volta, quem já viu quem já viu aquele diagrama do Siemens vai entender o que eu estou falando. Então, sai daqui e volta para cá, né? Só que são dois. O campo eletromagnético é isso. Então, na hora que a gente vibra, se a gente é energia, é uma coisa muito lógica. Se a gente é energia, se a gente vibra, na hora que sai daqui, volta para nós mesmo, a mesma vibração. Então, na hora que você sai, você está no vitimismo, porque alguém te magoou. Aí, o que acontece? Você, mas isso aqui, e volta para cima de você. Né? Então, você fica naquele looping de vitimismo, né? E você fica preso ali. Então, vocês percebem como o perdão, de uma certa forma, apesar de chegar para nós de uma maneira lúdica, religiosa, às vezes, de uma maneira romântica, porque a gente não tem essa consciência ainda expandida, de modo a chegar e entender como essas coisas acontecem fisicamente, né? A gente acha que é um sermão de um padre, é sermão, sei lá, de alguém. E como é que Jesus, a partir do Sermão das Montanhas, veio ensinar para a gente o que era perdão? E até parece uma pastora falando aqui agora, mas na verdade, se alguém chegasse lá se Jesus ficasse falando sobre campo eletromagnético naquela época, eles iam se crucificar no Jesus naquela época, imagine agora, né? né? O que iam fazer com ele? Só que hoje, graças a Deus, é, a gente tem estudos para entender como é que isso funciona. E isso volta sim contra nós. E não é só isso, mágoas, vitimismo, a gente achar que tudo está ao nosso redor. Qualquer tipo de vibração, tanto as boas quanto as ruins, tá? É que aqui a nossa pauta hoje é o vitimismo, porque a gente fica se culpando nessa questão, né? Quando alguém vem e magoa a gente, né? Agora fala de uma polêmica. Mas o cara veio e me estuprou, por exemplo. É difícil, é por isso que é polêmico, né? Agora eu vou passar essa bucha para Gladys. Quando é polêmica é muito grande. Antes de falar disso, eu ia falar que a gente cresce assim, né? Então é muito comum até hoje você ver uma mãe, um pai, alguém que educa uma criança, ensinar a criança a ser vítima. Então, por exemplo, desde bebê,
Ah, a criança foi lá e chutou o pé da cadeira. Ai, sua cadeira boba, dá um tapinha. Ai, por que que você foi fazer isso com o meu filho? Olha só, como que a gente já começa a colocar conceitos na criança de uma forma errada, né? É Ou a verdade. também que trabalhou comigo na escola e sabe o quanto que muitas vezes quando a criança quando ela passa por uma situação que precisa trabalhar o perdão, que é muito comum ser banalizado. Ah, pede desculpa para o seu amiguinho, mas será que ele está refletindo sobre isso? E será que o outro sabe o que é perdoar? Será que, né, tem a questão do tempo do outro, se quer perdoar, se não quer, se precisa de um tempo. Então, tem várias questões envolvidas nisso, né? O quanto que desde a infância a gente vem não só pela religião normalmente vem muito forte também a questão do perdão, mas desde as pequenas atitudes, como isso é muito comum a gente ver, ah, sua cadeira boba, ah, sua mesa boba. Então, a gente Bate na cadeira ainda. a responsabilidade para o outro. E a criança cresce aprendendo que não foi ela que se desequilibrou e chutou o pé da mesa sem querer mesmo, e que ela é responsável por isso. Ela cresce aprendendo que a mesa foi culpada, então ela sempre vai ser vítima. E é legal a gente falar sobre, que hoje a gente estava conversando, sobre ser vítima e ser inocente. Sim, porque às vezes você passa por uma situação como essa do estupro que você falou, que você é inocente. Mas ser inocente é diferente de ser vítima. Porque ser vítima, você se coloca num papel que você vai ficar remoendo aquilo, que você vai ficar preso àquela pessoa e aquele quadro, aquele acontecimento, de uma forma muito negativa. Você vai se tornar prisioneiro daquilo. E aquilo não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para você, porque muitas vezes quem comete um ato desse normalmente não se arrepende, não tem a dor de ter feito. Normalmente não tem, pode vir depois, mas naquela. Ele não vai ter esse vínculo de peso normalmente, pode vir depois, né? Enfim, com muito trabalho. Mas você sim vai ficar preso àquela situação, àquela pessoa, de uma forma muito negativa, e você vai virar prisioneiro, escravo da sua mente, de uma energia negativa. Porque é o que Sim, você é estava verdade. falando, o campo eletromagnético sai de você e volta para você, não vai para o outro. Sim. E assim, o que acontece é que as pessoas, elas acabam confundindo. Ah, conseguiu chegar? Jansen, olha só quanto tempo, Jansen, um conhecido meu de muitos anos atrás. Olá, Jansen. Mas Aí, voltando aqui, é legal. Mas assim, voltando, né? A gente sempre confunde, na verdade, o perdão que a gente perdoa e a pessoa precisa. Você acabou de perdoar, você deixa a pessoa entrar na sala da sua casa, sentar e dar cafezinho ainda. Não, né? Eu acho que o perdão não é muito bem isso. Às vezes a gente, às vezes não. Na hora que a gente perdoa, a gente fala um sim para a pessoa, o sim quântico, que eu já aprendi a fazer isso, né? É dizer sim para as coisas do jeito que elas foram, aconteceram assim, você não tem mais como mudar, né? uhum. Você não precisa ser conivente e concordar com aquilo. Você não precisa concordar com uma atitude errada, né? O que você pode fazer, Claro que e eu não. acho que é o básico do perdão, é aceitar as coisas do jeito que elas foram. Ah, foi assim? Foi assim, não tem o que fazer, né? É você acolher aquilo, né, Pri? Trazer o Acolher acolhimento. é Antes isso. disso, quando a gente tem a. Beleza, aconteceu alguma coisa, e aí você trabalha a sua consciência, você entende que você tem uma parte de responsabilidade naquilo, tá? E aí o que que acontece? Aí você começa a se sentir culpada, entendeu? Culpado, culpada por aquilo. Então, peraí, eu sou responsável por isso também, começa a se culpar. E muitas vezes você entra num quadro de vítima de si mesmo aí e fica numa vibração de culpa, de medo do julgamento do outro. Por isso que é muito comum, às vezes, a gente ouvir falar mulheres que são agredidas, que são estupradas. Eu estou indo para esse exemplo mais pesado porque é comum mesmo. As mulheres normalmente não denunciam porque tem vergonha de serem apontadas
por dizerem que elas estão mentindo. De alguma forma, ela vai achar talvez alguma justificativa que ela tenha traído aquilo de uma forma errada, não tão consciente assim. Então, também, quando você entra nessa consciência da autorresponsabilidade, você tem que tomar cuidado para não cair nisso, né? Não Sim. deixar, não deixar você virar prisioneira de si mesma. Sim, porque, por exemplo, primeiro, se de repente acontece algum evento que te deixa, só retomando, né, desde o início, que te deixa inconformado, magoado, enfim, você fica com aquela dificuldade em aceitar aquilo, né? E aí você automaticamente não perdoa aquela situação, aquela pessoa, e aí você fica no vitimismo. De repente, ou então você não está no vitimismo. Você, não, realmente isso daqui faz parte da minha responsabilidade. Aí você entra naquilo que a Gladys está falando, de ficar se culpando, né? Então, o que acontece? A gente percebeu, né, nas nossas conversas e tudo que a gente ouve falar aí sobre perdão, né, que o primeiro passo mesmo para você perdoar, inclusive as outras pessoas, né, e pedir perdão pelo que você já fez aí para as outras pessoas, é se perdoar, né? É se perdoar. Então, esse é o primeiro passo, é o auto-perdão, porque a gente esquece dessas coisas, né? Quando a gente está no automático, a gente esquece de se perdoar, né? E às vezes a gente tem coisas muito pequenas que a gente não se perdoa na vida, né? E que ficam prendendo a gente aqui naquela situação de vida que não te deixa ir para frente, né, Uhum. Gladys? Então, essa seria, essa autorresponsabilidade, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não levar a gente nessa culpa, né? De falar assim, nossa, E é o então que agora o mundo você caiu. ter a consciência, o que você falou, ter a consciência, aceitar, acolher aquilo, né? E aí sim, Sim, como aí você pratica o seu auto-perdão, e aí o segundo processo é perdoar o outro, né? sim, Porque aí sim. também, aí é um outro processo. Lembrando que isso tudo, gente, é um processo que não é do dia para o dia. Não, não. E assim, Pode ser mais rápido, mas pode ser mais demorado e tá tudo bem. sim, eu até vou ler aqui uma coisa que eu escrevi aqui, né? Que eu vou até colocar aqui para vocês, porque eu achei interessante, né? Quando a gente tem alguma situação que deixa a gente insatisfeita, seja por uma mágoa externa, o que acontece, né? A gente fica insatisfeito, né? Com a nossa vida, na verdade, presente, agora, né? E aí, por continuar fazendo as mesmas coisas, né? E o fato de você de você continuar fazendo as mesmas coisas, não garante que você vai mudar o seu futuro. Pelo contrário, a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente muda alguma coisa aqui no nosso presente, né? No agora. Então, a gente muda alguma coisa agora. Então, você teve a consciência de que você precisa, pelo menos, começar a fazer essa limpeza, porque é uma limpeza, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu até dei na última live, que eu vou dar de novo, que eu acho que é bacana. Eu tive um divórcio litigioso, e aí, quando eu ia conversar com os amigos espirituais, a primeira coisa que eles falavam era: perdoa, se perdoa, perdoa essa pessoa, perdoa o seu ex-marido, se perdoa. Por que isso? Porque, na verdade, se eu não mudasse a minha situação no presente ali, eu ia continuar nesse looping de vítima, de responsável, de mágoa, ia continuar daquele jeito. Então, não Perdendo adianta a tempo gente querer. e energia, né, Pri? Uma baita Exatamente. energia. Você perdendo seu tempo. Sim, não adianta a gente querer uma vida melhor, seja ela em que cerne for, financeiro, seja lá o que for. O que não pode é a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Então, a gente, a partir a cada instante, a gente tem essa oportunidade de chegar, né? E ter a consciência de que eu vou começar a mudar agora. Ok, vou começar a mudar agora. Então, esse é o primeiro passo, a gente ter a consciência, né? E aí você começar e buscar meios de acolher aquilo que aconteceu,
aconteceu isso comigo, então eu vou acolher, isso está querendo me dizer alguma coisa, é uma situação que está me fazendo mal, que me fez mal, mas eu não quero mais isso para mim, E né? te Eu não traz quero. aprendizado também, né? Você sempre tem um aprendizado. Sim, sim, entendeu? Então você traz aquilo como aprendizado, a partir do momento, né, que a gente tem aqui, ó, se perdoar, né? Na verdade, o que é? É você ter um olhar consciente para isso, né? Então, a partir do momento que você tem, é o que a gente está falando agora, a gente tem um olhar consciente para isso, para você ter essa cura, né? Então, se você olhar para o passado como culpa, você não consegue se perdoar, né? Pelo contrário. Então, se você olha o passado como aprendizado, aí você começa a ter um processo de, de começar a conseguir se perdoar, perdoar o outro e pedir perdão também. É um processo de liberação. Você começa a se liberar energeticamente, né? Eu sempre faço a analogia do baú. Nós somos um baú e a gente enche ele do que a gente quer. Enquanto ele estiver cheio de mágoa, de culpa, a gente não libera espaço para outras coisas novas chegarem. A gente não libera fluidez. Então, é importante. Você começa a se liberar, como é o que você está falando. Sim, porque se a gente fica olhando o nosso passado, né, como um lugar de mágoa, decepção, a gente vai ficar naquela culpa. Você vai ficar naquela culpa, você vai ficar naquela situação de que você vai ficar na vítima, né, mais uma vez. E aí, o que acontece? Aí, se você nomeia o seu passado como isso, você vai continuar tendo mais disso. Agora, por outro lado, se você começa a nomear seu passado como experiência, fica mais fácil de você assimilar e acolher todas essas coisas que acontecem na nossa vida. Fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, quando a gente tem clareza do que você tem, ter esse olhar consciente de que você quer começar a perdoar as pessoas, né? E se perdoar e pedir perdão para aquilo que você fez, porque às vezes a gente faz as coisas sem saber, a gente magoa as pessoas, às vezes, né? A gente começa a direcionar o nosso sentimento, a gente direciona o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa intenção, né? Então, a gente direciona a nossa atitude, a nossa energia, o nosso pensamento para um olhar mais amoroso para nós mesmos, né? Então, quando você tem essa consciência. Às vezes nem a pessoa que você precisa perdoar na sua concepção sabe que te magoou. Sim, sim, é Mas ela nem verdade. sabe, é coisa só sua, né? E aí É, a gente pode ter um termômetro para saber se você está começando a perdoar, né? Como que a gente consegue medir? Mas será que eu perdoei? Será que eu não perdoei? É simples, gente. É só observar o quanto que aquilo volta na sua mente ainda, o quanto que dor causa. Te causa alguma dor ainda lembrar daquilo? Esse é o termômetro. A partir do momento que você perceber, nossa, eu nem lembro mais, ou se lembro, já não causa dor. Quando você começa a lembrar menos, a pensar, sinal que você já está num processo avançado de perdão. Se você sim. perceber que ainda pensa bastante, ainda dói, aí continua com a prática, porque é um processo mesmo. Cada um tem seu tempo, cada coisa tem seu peso. Não dá para mensurar isso. Não é uma regra Sim, comum e eu para vou, todo mundo. É um eu vou processo, né? dar, eu vou dar agora uns dados científicos até do que a Gladys está falando, né? Porque eu até peguei aqui, ó, por exemplo, a gente tem em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia, né? 95% desses pensamentos são iguais ao anterior, ao dia anterior. E desses 95%, 80% são negativos. Então, desses 80% negativos que a gente tem todos os dias e que são repetidos dos dias anteriores, muitas vezes vem o quê? A culpa e o vitimismo, que é por falta desses perdões que a gente está falando, né? Do auto-perdão, ou então de você perdoar o outro, ou então pedir perdão por alguma coisa que você fez, né? Então, isso daí é exatamente o que a Gladys está falando desse termômetro que a gente tem. Então, o importante mesmo é a gente ter essa consciência, né, do que está acontecendo dentro da nossa mente,
Né? E para ter isso, eu observar. Eu gosto muito de uma técnica que eu acabei de lembrar, que eu vou falar que eu faço. Eu coloco um elástico no punho, né? Então, toda vez que de repente vem que acontece algum pensamento que eu queira tirar, que eu queira cancelar da minha cabeça, eu pego, escuto e, pumba, solto uma lasquinha, assim, básica, assim, tá. Mas nada é para machucar, né? Não vai ficar se autoflagelando. É só um lembrete, né, Pri? É só um lembretinho. Então, às vezes, você começa a pensar, assim, mal, alguma coisa ruim, e isso serve para várias coisas, tá, gente? Você não quer mais pensar naquilo? Pum, lembra de uma maneira física o seu corpo, a sua mente, que você não quer mais aquilo. E pensa, cancela, cancela, cancela. Né? É um jeito do quê? De você começar. Células, né? Você transforma em memória física, que é totalmente Sim. diferente. Sim, Né? você começa a mudar um pouco o que é esse looping da sua mente. Você lembra a sua mente de que você está pensando uma coisa negativa. E que, não, peraí, esse momento eu tenho que. Eu fiz isso muito no meu processo do meu divórcio, pelo incrível que pareça. Né? Porque eu ficava ali pensando naquela raiva, ficava, né? O tempo inteiro na raiva, na raiva, na raiva, e aquilo me consumia. Quem me acompanhou lembra do que eu estou falando, e a gente foi um divórcio litigioso, e aí, de repente, eu descobri essa técnica, e aí, quando eu vinha pensamento negativo da pessoa ou da situação, eu, pumba, dava uma lasquinha no meu punho, pá, soltava. Aí eu respirava fundo e falava... Você está me fazendo lembrar, já mudando um pouco de assunto, mas muito rapidamente, na área da educação, né? Eu fiz um curso de antroposofia, introdução à pedagogia Waldorf, e o Rudolf Steiner, que é o idealizador, o criador dessa linha, ele sempre fala que o conhecimento só entra na mente quando ele passa primeiro pelo corpo físico, pelo metabólico, entendeu? Então, na Entendi. pedagogia Waldorf, todo conhecimento antes ele é experimentado, para depois ir Entendi. o teórico para o cognitivo, né? Então, e já foi comprovado isso também. Isso, só quis fazer um parênteses que, assim, não é besteira, isso é comprovado, isso tá certo. Você tem que passar pelo corpo físico, você transforma suas células, né? Você traz uma memória física, E né? assim, gente, o perdão o que acontece é o seguinte, que o perdão, às vezes a gente acha também, fica naquela imaginação de que o perdão é assim, você vai, pensa, eu vou perdoar, e você perdoou e se livrou. Não é assim. O perdão, ele tudo bem se você não conseguiu perdoar 100% a pessoa, né? Aliás, eu acho que é difícil até a gente conseguir perdoar de uma hora para outra alguma mágoa, alguma coisa e assim, se livrar daquilo. Não é assim, a gente tem que ter paciência aqui com nós mesmos, né? É como se fosse uma cebola que você vai descascando, descasca um pouquinho, faz uma limpezinha aqui, depois faz uma limpezinha ali. Tenha paciência, cada um tem seu tempo, né? Isso é importante também. Aprendizado, né? Que É um tem. aprendizado. Então, Sim, cada um tem talvez se seu você passasse tempo. por essa situação só para ter esse aprendizado, vai saber, né? Sim, e outra, a gente precisa lembrar uma coisa muito importante, de que cada um é uma consciência, cada um passou por experiências traumáticas na vida, né? Às vezes uma coisa que me magoa não magoa a outra pessoa, enfim, cada um Tem as tem um suas gatilho. crenças, né? Assim, é muito profundo, é um processo. Mas, agora eu vou falar, Pri, eu vou falar para eles. A gente tem um presente para vocês. Então, quem quiser práticas de perdão, então nós vamos disponibilizar de presente para vocês. Nós vamos colocar amanhã o link na bio do nosso WhatsApp, e aí vocês mandam uma mensagem no WhatsApp escrito perdão, que aí a gente já sabe do que se trata, que você veio pela live, e aí a gente vai mandar para vocês técnicas de praticar o perdão. Né, Pri? Ó, é um grande É, presente, hein? Eu não perderia. o que eu posso falar para vocês? Um deles eu faço, estou fazendo todos os dias, né?
Porque é aquele negócio, gente. Não é só porque eu estou falando aqui sobre perdão, a Gladys está falando, que a gente não precisa perdoar, a gente precisa perdoar muita coisa ainda. Precisa muito. Essa semana, olha, essa semana veio à tona. Não sei se a Patrícia está aí ainda, mas a gente passou por um processo muito doloroso no fim do ano passado. Nós fomos demitidas do nosso trabalho de uma maneira que a gente julgou que não era justa, agradável, foi bem desagradável. E aí foi um processo muito doloroso de perdão, sabe? De ressignificar toda aquela situação, aquela experiência. E essa semana veio à tona de novo por um acontecimento e tudo chega na gente, né? Então, aí como você começa no termômetro, né? O que eu estou sentindo com essa informação? Qual é o vínculo que eu tenho ainda? Eu perdoei, eu não perdoei? O que eu sinto diante daquilo? É um processo, não é simples. E E outra coisa. a gente coloca em prática essas coisas que a gente vai passar para vocês, a gente coloca em prática também. E funciona, não é de um dia para o outro, mas funciona. Inclusive, se quem tiver prática aí também de perdão, coloca aí pra gente, né? Pra gente também ficar sabendo, praticar, pra gente... com certeza, pra gente trocar, porque, assim, não é uma coisa simples. Cada um, como eu falei, cada um tem um tempo, né? Cada um enxerga as coisas de uma maneira e tá tudo bem, tá tudo certo, né? O que eu acho importante para nós aqui é que, a partir do momento que a gente toca no assunto, é que um ou outro ouvindo, se chegar em uma pessoa só, opa, eu vou começar a querer fazer uma limpeza e perdoar, porque, assim, existem vários níveis, né, de perdão, várias camadas, várias situações, cada um tem um gatilho, né? Que nem eu falei, cada um é o espelho. Quando vem à tona aquela mágoa, é para a gente curar. Simples assim, para a gente curar. Então, quando vem, opa, aquilo me incomodou. Por que será que me incomodou? Né? Tem dias, às vezes, que eu saio na rua, alguém me dá uma fechada, não tô nem aí. E tem dia que eu saio na rua, me dão uma fechada, e eu fico pé da vida, só, sabe? Assim, vou até ser. É uma coisa que despertou que está dentro de você, né? E aí é uma coisa. Eu falo, é Exatamente. uma oportunidade da gente se conhecer, sabe? Da gente se Sim. olhar e entender o que acontece. Porque quando você começa a prestar atenção nisso, você começa a decifrar os seus padrões. E quando você Sim. decifra os seus padrões e tem consciência, é muito mais fácil de você se desviar deles, de você ressignificar. Por isso, gente, que o autoconhecimento é muito importante. E assim, lógico, tem várias técnicas, tem vários cursos, tem várias práticas que é legal fazer. Se você puder fazer, vai e faça. Cada um tem uma técnica que vai chegar e vai atingir mais. Mas se você não tiver nenhuma técnica, só consumindo nosso conteúdo de outras pessoas excelentes que estão aí na internet, já ajuda muito. Só começa a perceber-se. Se perceba, veja o que desperta em você nas situações. Isso é muito valoroso, não tem preço. Você se conhecer. Não, evita ficar no automático. Só de lembrar disso já tá bom. Não quero mais ficar no automático. Eu acho, né? Mas, então, assim, é isso. Quem quiser esse presente, a gente vai mandar. Amanhã a gente vai colocar o link do WhatsApp na bio, tá? O que é a bio? O bio é a nossa biografia. Quando você abre nosso perfil, vai estar escrito lá nosso nome, aí vai estar escrito uma descrição do que a gente fala, e ali embaixo, naquele textinho, vai estar um link para vocês clicarem, tá bom? Se não conseguir, manda um direct que a gente manda mesmo assim, a gente dá um jeito de mandar, tá bom? Isso, e outra coisa, como a gente vai colocar essa live aqui no YouTube, se você estiver ouvindo essa live no YouTube, né? A gente vai deixar aqui também, manda uma mensagem nos comentários aí do YouTube, isso para quem for assistir, se você estiver assistindo no YouTube, que a gente manda também para vocês essas práticas que a gente faz aqui, né? Então, só voltando ao que a gente estava falando do perdão, né, Gladys? A gente estava falando sobre. Tem uma outra questão também, sobre o pedir perdão, né? Porque às vezes a pessoa
você fez alguma coisa para alguém e você está querendo pedir perdão, também acontece. Então, a gente falou do auto-perdão, que na minha opinião e na opinião da Gladys é o primeiro passo, né? E Uhum. depois a gente perdoar os outros, aqueles que fizeram alguma coisa para a gente, e também a questão de você pedir perdão, que aí envolve uma outra coisa, né? Que é você entrar com humildade, né? Ou então, será Você que eu vou entende precisar? o acolhimento, e agora você tem que ter a humildade, que é o que a Pri está falando, para ir lá pedir o perdão ou não, né, Pri? Explica aí. Isso que eu ia falar. Pô, mas eu não tenho coragem de pedir perdão ali para a pessoa. E agora? E agora? Ferrou, né? Errado, não vou perdoar. Não é Tipo, bem assim, né? Tem como. é, exatamente. E aí, como é que a gente faz? Dá para pedir perdão de longe? O que que vocês acham? Vocês acham que tem um efeito de você chegar e falar assim: ah, eu vou pedir aqui, vou intencionar um perdão para aquela pessoa? O que que vocês acham? Que dá certo ou não? Escreve aí no comentário, sim ou não? O que que vocês acham? O pessoal está na dúvida. Ninguém quer. Gente, é claro que dá, porque é o seguinte: o que que acontece? Na verdade, a gente tem a intenção, e a intenção nasce do coração, né? E o coração a gente está vendo aí pela física quântica, pelo tudo que a gente está estudando, vendo que a intenção ela é 5.000 vezes mais poderosa, aquela intenção que nasce do nosso coração, ela é muito mais poderosa do que a nossa mente, né? Então, tem o Miguel Galli, que ele é uma pessoa extraordinária aí, que ensina muitas coisas relacionadas à física, à ciência. O que que acontece? Ele fala que a intenção humana é a maior força existente no universo. Então, se você de repente para, né, e intenciona pedir perdão para alguém por alguma coisa que você tenha feito, você já está iniciando um processo de se de pedir perdão para essa pessoa mesmo. Com certeza, de alguma forma, vai chegar nessa pessoa, né? Porque existe o quê, gente? Existem, a gente, quando a gente respira o ar que as outras pessoas estão respirando também. Então a gente acaba pegando uma reserva biológica das pessoas que estão ao nosso redor e de pessoas que estão longe até de nós. Nós estamos todos ligados, conectados de alguma forma. Existem vários. Antigamente, quando o pessoal, eu ouvia dizer assim, somos todos um. A gente ouve muito isso por aí, né? Somos todos um. Eu ficava meio na dúvida, nossa, o que é esse negócio somos todos um? E hoje eu vejo que esse somos todos um é uma conexão em vários aspectos. Não é só uma resposta que a gente tem, somos todos um. E uma delas é, inclusive, essa conexão biológica que a gente tem com o ambiente, com tudo que está ao nosso redor, inclusive com essa reserva biológica que a gente troca com as pessoas, né? Então, por exemplo, uma prática muito assim que inclui, inclusive, a humildade, no meu ponto de vista, é o próprio Ho Oponopono, né? Que a gente ouve falar muito aí. Sinto muito, me perdoa, obrigada, eu te amo, que na minha opinião é uma das coisas mais assim que acaba sintetizando o que Jesus veio nos ensinar, né? Porque olha só, quando você fala sinto muito, você está praticando a humildade. Sinto muito, me perdoa, você está praticando perdão. Sinto muito, me perdoa, obrigada. Você está praticando a gratidão. Eu te amo, você está praticando o amor, né? Então, quando você pensa em alguém, mesmo se alguém te feriu, né? Ou então se você feriu alguém, ou então você alguma questão sua, com qualquer nível desses três tipos de perdão que eu estou falando, que é o auto-perdão, você pedir perdão para alguém, ou então você perdoar alguém, são três níveis de perdão aqui que a gente está falando, né? Se você utilizar o Ho Oponopono para esses três tipos de perdão, você já está praticando a humildade, o perdão, a gratidão, o amor para aquela situação. E já está falando, essa situação me veio de algum. Está me servindo como espelho, é responsabilidade minha eu curar isso que está vindo à tona. Por quê? Porque eu estou aqui justamente para isso, nesse planeta para isso, para se libertar, se livrar, ficar mais leve. É aquele balão Up, aquele filme Up, né? Daqueles balões. Quem que já viu aquele filme que é lindíssimo? Que é um.
que é uma animação que a casa sai voando com um monte de balão. Quem não viu, eu recomendo ver. Que a casa sai voando com um monte de balão e aí ele vai soltando as coisas de dentro da casa para o balão ir embora. Para a casa ir embora, né? Com os balões. É basicamente isso. A gente tem que se livrar para quê? Para a gente voar, para a gente ir embora, para a gente alçar voos maiores, né? Para a gente brilhar mais. Concorda É, comigo, Gladys? você falou da intenção, né? Aí você pode falar assim, ah, mas eu não sei se eu vou lembrar desse Ho'oponopono, ou eu não acredito, ou eu não quero fazer. O que vale é a sua intenção. O que tem muita força também é a oração, entendeu? Eu faço uma oração na intenção de perdoar. Ah, mas eu não sei fazer uma oração bonita. Faz um Pai Nosso na intenção de perdoar. Isso chega. E olha só que legal, Pri. A gente está conversando aqui, né, fazendo essa live, e eu percebi que a gente quebrou 3 crenças limitantes. A crença de que a gente sempre é vítima. Não, nós somos autorresponsáveis, né? Sim. A crença de que você precisa perdoar e conviver com a pessoa. Não, você não precisa, né? Você não precisa conviver com a pessoa. Você não é obrigada. E a Não. crença de que você precisa pedir perdão e receber a bênção do outro, eu te perdoo. Até porque muitas vezes a gente, a gente sente que errou com o outro e esse outro não está mais nesse plano. E aí? E aí você não vai conseguir Sim. perdoar porque você não vai ouvir da boca dele que ele te perdoou? Não, é o que a Pri está falando, nós somos energia, tudo chega, a intenção chega. Então, são 3 crenças limitantes que a gente quebrou aqui, né? Você consegue É. sim perdoar sem ter a bênção da Rena- pessoa, né? A Renata falou aqui, obrigada, Renata, obrigada, gratidão. É, Ela falou que ama a gente. Ela tá falando gratidão. Ela falou que o tema é difícil. Não, é muito difícil. Foi o que eu falei no início. Eu acho que você ainda não tinha chegado. Quando eu falo isso nos cursos de Reiki, vira uma polêmica. A gente perde, acho que a metade, eu digo 1 hora brincando, falando sobre perdão e como perdoar, né? E como chegar nessa liberação, né? Quando a gente fala que é muito difícil esse tema, eu concordo, mas quem disse que também ele seria fácil, né? Senão a gente não estaria aqui. Senão, quem disse que é mais fácil ficar no papel de vítima, ser prisioneiro daquilo? Pensa, é só parar e pensar como seria a minha vida sem ter que ficar pensando nisso, sem estar prisioneiro disso. Então, assim, se sim, a gente começa a pensar desse jeito, quem sou eu livre dessa prisão? Você não vai querer se libertar? Vai querer se libertar. Então, é difícil, mas não é impossível. A gente consegue sim. E eu você é a minha prima irmã. Ela é minha prima. A gente cresceu junto e tamo aí. Eu acho assim muito legal, porque o que acontece? Quando a gente começa a se soltar dessas amarras, é, eu já tive umas experiências de me soltar, e é o que eu falei. A gente se solta um pouquinho, respira, vive mais um pouco a vida, vai ressignificando, aí você volta naquela questão, perdoa mais um pouquinho e vai tirando as cascas da cebola, gente, né? É um processo e isso na verdade é de pessoa para pessoa, né? Então, o que acontece? O que importa é a partir do momento que você já tem uma primeira consciência, você já está no início do perdão, você já está no início do seu processo de cura. Só de você falar assim, eu não quero mais ficar no automático, seja lá para que questão for, você já está no seu processo. Mais cedo ou mais tarde, você vai entender como é que você consegue ressignificar essas questões do perdão e consegue tratar isso dentro de você. E olha, é uma coisa muito linda, de verdade, quando a gente consegue tá ali, né? E você consegue deixar aquela luz entrar no seu coração e aquela luz limpa você daquela dor que estava te ferindo. Sabe? Quando É eu muito comecei a bom, né? limpar, é muito lindo. Sério, o que acontece é que a gente não pode ficar se exigindo muito, né? A gente se cobra demais.
E aí, quando a gente se cobra demais, a gente fica naquele papel da autorresponsabilidade e da culpa. Eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Gente, quem disse que a gente precisa conseguir da hora para a noite só porque eu e a Gladys resolvemos hoje, no domingo, falar sobre isso, né? Não, relaxem, gente, sabe? E outra Eu acho coisa, assim, quando você pensa que você já quer se liberar disso, você entende, você é impressionante, você começa a entrar num fluxo de sincronicidade também. Vão chegar ferramentas para você, você vai falar, nossa, gente, nossa, eu estava pensando nisso hoje, essa semana, olha, e aí começa a chegar elementos para você, porque você entra na mesma vibração, porque tudo é sim, energia, você está olha, vibrando na liberação. eu fico até arrepiada aqui, porque é um processo muito lindo. É muito lindo, porque é o que a gente falou também da ressonância, né? Quando você se solta, só um pouquinho que seja, gente, a gente não está pedindo para ninguém ser aqui ao concurso, ser. Não, a gente está falando de coisinhas pequenininhas, são passinhos pequenos, muito pequenos, porque eu, por exemplo, eu vejo que eu tenho tanta coisa ainda para aprender e saber, eu vejo que eu ainda andei isso aqui, assim, ó, nesse processo de autoconhecimento. E mesmo assim, com esse tiquinho que eu consegui, eu já consegui coisas maravilhosas, assim, né? A Gladys também. Então, assim, por exemplo, por isso que a gente resolveu estar aqui conversando com vocês, porque apesar de ser um tema difícil, apesar de ser trabalhoso, não é fácil, gente, não é fácil, mas é factível e tá tudo certo. Eu fico arrepiada porque assim tudo começa a fazer sentido e assim quando a gente ressona aqui, a gente quer mudar um pouquinho que seja, esse pouquinho que seja já vai trazer essas ferramentas de sincronicidade que a Gladys está falando. Inclusive, se você está aqui ouvindo isso agora, é porque, de uma certa forma, você fez por estar aqui para estar ouvindo isso agora, né? E se você pegar e ter a atitude de mandar um direct para a gente, escrever aqui num comentário, olha, eu quero saber sobre o que vocês falam, sobre o que vocês praticam sobre perdão, como é que vocês fazem, você já está indo atrás dessas ferramentas, você já está em ressonância com esse perdão, você já está mudando isso dentro de você. E você merece a minha honra agora, nesse momento. Entendeu? Eu fico até emocionada de falar isso. Né? Porque é muito lindo você chegar nessa parte e falar, nossa, eu quero me liberar disso, eu não mereço isso para mim. Né? E aí a Gladys também vai começar a chorar. Não, não, eu sou canceriana, não vou chorar. Eu tenho um desafio. Não, eu fico muito feliz, porque assim, vocês que estão aqui, que chegaram, vocês já estão nesse primeiro passo de modificar, entendeu? Então relaxa, não cobra muito de vocês, gente, E não assim, cobra. o que a gente está fazendo aqui não é tirar a responsabilidade do outro. Tem coisas Não, muito cruéis que acontecem mesmo. Não é tirar a responsabilidade do outro, é tirar o peso seu, é tirar o seu peso, é te tirar dessa prisão, entendeu? sim, sim, Porque não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Perder seu tempo, sua energia dói, às vezes dói muito, é muito doloroso, mas deixa a justiça dos homens resolver com quem é responsável, a justiça divina também, mas tira esse peso de você. É isso que a gente está tentando passar aqui para vocês. É tirar o peso que nos cabe, entendeu? sim. É a mesma coisa que, por exemplo, vamos supor, eu sou verde. Aí chega alguém para mim de uma maneira. Eu sou verde, eu estou convicta que eu sou verde, me aceito como verde. Um exemplo. Aí chega alguém de uma maneira, sei lá, meio ofensiva e fala assim: você é azul, você é não sei o quê, você é azul, você é amarelo. Aí eu tô bem comigo mesma, eu sei que eu sou verde. Aquilo não vai me ofender, percebem? Agora, se por algum motivo eu tenho alguma crença de que azul não é legal, ou então eu tenho alguma coisinha dentro de mim, né, que eu não acho legal ser amarelo ou azul, quando a pessoa vem com uma ofensa e me fala que eu sou azul, aquela minha crença ali atrás, o meu trauma ali atrás, vai ter algum gatilho dentro de mim que vai me falar, ai, caramba, ele me chamou de azul, entendeu? Me ofendeu. E aí é aí que você tem que ir atrás da sua crença. Entendeu? Porque você fala, opa,
tem alguma coisa dentro de mim que fala que azul não é legal. O que é que me incomodou? Então, aquela pessoa que te ofendeu de alguma forma, ou que te trouxe um evento doloroso, tá te trazendo alguma coisa para você curar, percebe? Alguma crença, alguma coisa. De cura, né? É um processo de cura. Então, aí Toda aquela dor, pessoa... um processo de cura. Toda dor, toda doença, traz a cura junto, Sim, né? quando você... Exatamente. Então, aí você começa a perceber que aquela crença de que o azul não é legal, aquilo é seu. Então, é a responsabilidade sua de curar aquilo, percebe? Então, eu não sei se eu consegui mostrar por esse lado. Aí você... Aquela pessoa que te ofendeu, se eu olhar por esse lado, o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou falar assim, opa, aquela pessoa que me ofendeu, me chamou de azul, me mostrou que eu tenho alguma crença limitante ali, que eu não gosto de azul. Você acaba até agradecendo essas pessoas que te trouxeram essas mágoas, que você fala, nossa, eu vou até agradecer essa pessoa, porque se essa pessoa não tivesse me chamado de azul, né, eu nunca ia adivinhar que o azul me incomoda por algum motivo, percebem? Porque até então eu sei que eu sou verde e o verde é legal para mim, eu tô bem. Se alguém chegar e falar, você é verde, eu sou verde mesmo, qual que é o problema, né? Eu sou verde mesmo e acabou, né? Mas você é azul, te ofende, como se você fosse azul, se você por algum motivo. A nossa mente sempre tende a olhar o lado negativo das coisas. E Sim. quando você olha esse lado negativo, que é o que a Pri está falando, consegue identificar qual é o padrão, qual é o sentimento que está por trás disso, e começa a trazer ferramentas para transmutar isso, aí você vai ter uma vida muito mais leve, entendeu? Não que as coisas vão deixar de acontecer. A gente não é que elas deixam de acontecer, a gente não se entrega mais para elas, entendeu? A gente não perde mais tempo e energia com aquilo. E eu vou falar mais uma coisa, olha só, né? Eu tava naquela crença de que o azul não era muito legal. Aí eu entro naquele looping ali de ressonância magnética, né? Que é aquele ímã que faz assim, para quem não estava aqui no início quando eu falei. Então, tem algum azulzinho ali dentro, alguma crença, alguma coisa ruim ali dentro do azul que sai de mim e volta e volta. Então, quem estiver aqui do lado de fora, a Gladys, por exemplo, ela que me ofendeu, vamos dar esse exemplo. Se a Gladys tiver alguma coisa de azul ali, que ela também não curte, ela vai entrar em ressonância comigo, magnética, ela vai acabar me ofendendo, porque eu estou emitindo uma ressonância de azul, né? E aí ela, de alguma forma, vai acabar voltando azul. Então, por exemplo, as coisas que acontecem com a gente, às vezes até assaltos, essas coisas, é pura ressonância magnética, né? Então, por exemplo, se eu saio com aquela culpa, com aquele medo de que eu vou ser assaltada, eu vou dar um exemplo de pessoas conhecidíssimas aqui, o Gaspareto. Rapidinho, ó, faltam menos de 2 minutos para terminar a live, tá? Sério? 1 minuto. Tá, o Gaspareto, então eu vou falar rapidinho. O Gaspareto fala assim, olha, na minha São Paulo não existe assalto. Por que ele fala isso? Porque ele não jogava para fora assalto, o medo do assalto. Então, o assaltante vai encontrar aquela pessoa que tem o medo do assalto por ressonância magnética. Basicamente é isso. Sim, é isso. Como uma pessoa que coloca um monte de grade na casa com medo de assalto, o que ela entende? Que ela vai ser assaltada. E aí, ela... exatamente. Aí você é assaltado e você vai colocar a culpa no dragão, no ladrão. Né? E aí, automaticamente, você é a vítima. Aí você vai perdoar o ladrão ou não? Fica aí essa reflexão aí para vocês, né? Mas é isso, gente. Vai terminar, faltam 50 segundos. Muita gratidão, essa live foi linda, eu adorei, foi demais. Muita gratidão por todos que participaram. Não se esqueçam, se quiserem o presente, vai lá no link da bio amanhã, que nós vamos mandar técnicas de prática de perdão. Obrigada, Pri. Gratidão, Gladys, gratidão a todos que entraram. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau.